Márcio André Lopes Cavalcante. Processos excluídos deste informativo esquematizado por não terem sido concluídos em virtude de pedidos de vista. RS 657.686/DF, AI 705.009 EDRJ. Julgados excluídos por terem menor relevância para concursos públicos ou por terem sido decididos com base em peculiaridades do caso concreto. P de 4.391 GRRJ, IN 2.760/TO. Índice Direito Administrativo Servidores Públicos. Impossibilidade de mudança no regime jurídico do servidor se houver redução da remuneração. Direito notarial e registral. Registro de imóveis. Alteração dos limites territoriais entre os estados e reflexão nos títulos de posse e propriedade. Direito tributário. COFINS. O valor retido em razão do ICMS não poder ser incluído na base de cálculo da COFINS. Direito administrativo. Servidores públicos. Impossibilidade de mudança no regime jurídico do servidor se houver redução da remuneração. O STF possui entendimento consolidado no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido de manter o regime jurídico existente no momento em que ingressou no serviço público. No entanto, as mudanças no regime jurídico do servidor não podem reduzir a sua remuneração, considerando que o art. 37-XV da CF/88 assegura o princípio da irredutibilidade dos vencimentos. No caso concreto, a lei duplicou a jornada de trabalho dos servidores públicos e permitiu que eles continuassem a prestar a jornada menor, desde que recebessem apenas a metade da remuneração. O STF entendeu que essa modificação da jornada de trabalho não foi válida para os médicos que já eram servidores do órgão antes da lei. Isso porque se eles continuassem a trabalhar na mesma jornada de trabalho anterior, iriam receber apenas a metade da remuneração. Logo, houve, indiretamente, uma redução do valor dos vencimentos. STF, plenário, MS 25.875/DF, réu, Marco Aurélio, julgado em 9 de outubro de 2014, Info 762, informativo 762 STF, 21 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. Imagine a seguinte situação adaptada. Os médicos de determinado órgão público, TCU, tinham jornada de trabalho de 20 horas semanais e recebiam o vencimento integral do cargo de analista. Foi editada, então, uma lei aumentando a jornada de trabalho para 40 horas semanais. Essa nova lei trazia uma opção: o servidor poderia continuar trabalhando com a carga horária de 20 horas, mas nesse caso receberia vencimentos proporcionais de analista. Se optasse pelas 40 horas, seus vencimentos seriam integrais. Essa modificação da jornada de trabalho foi válida para os médicos que já eram servidores do órgão antes da lei. Não, é certo que o STF possui entendimento consolidado no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido de manter o regime jurídico existente no momento em que ingressou no serviço público. Em outras palavras, o servidor não pode alegar direito adquirido para evitar que uma mudança determinada por lei na carreira que ocupa lhe atinja. No entanto, as mudanças no regime jurídico do servidor não podem reduzir a sua remuneração, considerando que a CF/88 assegura o princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Art. 37-XV. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos X e X e V deste artigo e nos artigos 39.4, 150 e 153 e 153.2 e, no caso concreto, se os servidores continuassem a trabalhar na mesma jornada de trabalho anterior, iriam receber apenas a metade da remuneração. Para que recebessem o mesmo valor de antes, deveriam ter que trabalhar em dobro. Logo, houve, indiretamente, uma redução do valor dos vencimentos. Em suma, para o STF, a jornada semanal de trabalho dos servidores médicos poderia ser normalmente alterada. Contudo, tal mudança não poderia implicar redução de vencimentos dos servidores que, já estando em efetivo exercício na época da mudança, exerciam legalmente jornada semanal de trabalho de 20 horas. Conclusões: não há direito adquirido a regime jurídico. Deverá ser assegurada, entretanto, a irredutibilidade de vencimentos. STF RS 688.672. Em outras palavras, a modificação do regime jurídico não poderá reduzir o valor nominal recebido pelo servidor público. Não existe direito adquirido nem a regime jurídico, nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos. STF AR 672.401 GRDF. O servidor recebia por meio de vencimento básico e algumas gratificações adicionais. A lei poderá alterar isso para um subsídio, parcela única. No entanto, deverá ser assegurada a manutenção do valor nominal recebido pelo servidor público. Veja como o tema já foi cobrado em prova. PGMS 2014. Banca própria. O servidor público não tem direito adquirido ao regime remuneratório, podendo a administração pública majorar ou minorar a remuneração do servidor, desde que o faça por lei de iniciativa do Poder Executivo e que respeite as regras do processo legislativo. Errado. PGMS 2014. Banca própria. O servidor não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, porém, reconhece-se a impossibilidade de redução da remuneração. Certo. Não há direito adquirido do servidor público a regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque excesso de caráter pecuniário. STF 2 a turma. AR 772.833 AGR. Réu. Min Ricardo Lewandowski. Julgado em 11 de fevereiro de 2014. Informativo 762 STF. 21 de outubro de 2014. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 2 Direito notarial e registral. Registro de imóveis. Alteração dos limites territoriais entre os estados e reflexo nos títulos de posse e propriedade em duas ações cíveis. Originárias estavam sendo discutidos os critérios adotados para a fixação de divisas, fronteiras, entre os estados de Minas Gerais, Tocantins, Bahia, Piauí e Goiás. O STF decidiu que deveriam prevalecer as linhas divisórias definidas pelo laudo pericial elaborado pelo Exército Brasileiro. Como havia essa divergência sobre as fronteiras, em alguns casos aconteceu de dois cartórios de estados diferentes fazerem o registro do mesmo imóvel, com diferentes proprietários. Rei da Bahia registrou o imóvel em nome de Paulo, rei de Goiás em nome de João. Isso porque para o estado da Bahia, o imóvel estava em seu território, já Goiás entendia que estava dentro de seu estado. Segundo o STF, tendo sido emitido mais de um título sobre o mesmo imóvel, deverão ser adotadas as seguintes soluções das ações individuais que discutirem o tema. 1. Se dois estados tiverem emitido título de posse ou de propriedade em relação a uma mesma área abrangida pela decisão do STF, prevalecerá o título concedido judicialmente. Logo, se um dos títulos tiver sido expedido por força de decisão judicial e o outro apenas pela via registral, prevalecerá aquele que foi determinado judicialmente. 2. Se os dois títulos tiverem sido concedidos por decisão judicial, prevalecerá o que já transitou em julgado. 3. Se nenhum dos dois já transitou em julgado, prevalecerá o primeiro provimento judicial oriundo do juízo competente em razão do local, ratio omni segundo o laudo realizado pelo Exército. STF, plenário, ACO 347/BA, 652/PI, réu, Luiz Fux, julgados em 8 de outubro de 2014, Info 762. Limites territoriais entre os estados em duas ações cíveis originárias estavam sendo discutidos os critérios adotados para a fixação de divisas entre os estados de Minas Gerais, Tocantins, Bahia, Piauí e Goiás. O STF decidiu que deveriam prevalecer as linhas divisórias definidas pelo laudo pericial elaborado pelo Serviço Geográfico do Exército, considerando que o Exército foi escolhido para fazer o estudo pelas próprias partes e os resultados apresentados
adotaram caráter preciso e técnico, com a definição dos limites territoriais. O que aconteceu com os títulos de posse e propriedade das áreas envolvidas na questão? Foram anulados? Não. Segundo o STF, após serem demarcados os limites territoriais entre os estados, deveriam ser preservados os títulos de posse e de propriedade anteriormente definidos. Como havia essa divergência sobre as fronteiras, em alguns casos aconteceu de dois cartórios de estados diferentes fazerem o registro do mesmo imóvel, com diferentes proprietários. Rio da Bahia registrou o imóvel em nome de Paulo, Rio de Goiás em nome de João. Nesse caso, o STF definiu, ou irá definir, a validade dos títulos envolvidos. Não. Eventuais disputas de posse e de propriedade relativas às áreas delimitadas não serão decididas originariamente pelo STF, mas sim em ações próprias que deverão ser propostas no juízo competente. Se já houver ações judiciais discutindo isso e se elas ainda não foram sentenciadas, deverão ser redistribuídas ao juízo competente, segundo os limites definidos pelo Exército. A ação estava tramitando na Bahia, mas a perícia detectou que o imóvel encontra-se em Goiás. Logo, deverá haver a redistribuição do feito informativo 762 STF, 21 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 3, qual a solução jurídica que deverá ser dada nos casos concretos, havendo mais de um título sobre o mesmo imóvel qual prevalecerá. O STF firmou as seguintes premissas para serem adotadas nas ações individuais que discutirem o tema. 1. Se dois estados tiverem emitido título de posse ou de propriedade em relação a uma mesma área abrangida pela decisão do STF, prevalecerá o título concedido judicialmente. Logo, se um dos títulos tiver sido expedido por força de decisão judicial e o outro apenas pela via registral, prevalecerá aquele que foi determinado judicialmente. 2. Se os dois títulos tiverem sido concedidos por decisão judicial, prevalecerá o que já transitou em julgado. 3. Se nenhum dos dois já transitou em julgado, prevalecerá o primeiro provimento judicial oriundo do juízo competente em razão do local, ratione loci. Segundo o laudo realizado pelo Exército Direito Tributário COFINS, só valor retido em razão do ICMS não pode ser incluído na base de cálculo da COFINS, OBS, julgado que somente será exigido nos concursos mais difíceis, que exijam direito tributário de forma aprofundada. Tema polêmico: ao valor retido em razão do ICMS não pode ser incluído na base de cálculo da COFINS, sob pena de violar o artigo 195 e b da CF/88, STF, plenário, RE 240.785/MG, réu, Marco Aurélio, julgado em 8 de outubro de 2014, info 762 COFINS. A COFINS, contribuição para financiamento da Seguridade Social, é uma espécie de tributo instituída pela Lei Complementar 7091, nos termos do artigo 195 e b da CF/88. Fato gerador: ao fato gerador da COFINS é o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Artigo da Lei N. 10.833/2003. Isso com base no artigo 195 e b da CF/88, artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais: e do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre b a receita ou faturamento. Base de cálculo: a base de cálculo da COFINS é o valor do faturamento. Artigo 2 da Lei N. 10.833/2003. OBS. No 13 do artigo são listadas algumas receitas que não integram a base de cálculo da COFINS. As receitas referentes a vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos não são incluídas na base de cálculo da contribuição informativo 762 STF, 21 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 4. O valor retido em razão do ICMS pode ser considerado como faturamento e integrar a base de cálculo da COFINS. Não. O valor retido em razão do ICMS não pode ser incluído na base de cálculo da COFINS sob pena de violar o artigo 195 e b da CF/88. A base de cálculo da COFINS somente pode incidir sobre a soma dos valores obtidos nas operações de venda ou de prestação de serviços. Dessa forma, o valor retido a título de ICMS não é uma riqueza obtida com a realização da operação, constituindo-se apenas como um ônus fiscal, e não faturamento. Em outras palavras, a CF/88 somente autoriza que a COFINS incida sobre a receita ou faturamento, e o valor retido de ICMS pela pessoa jurídica não pode ser considerado como receita ou faturamento. Logo, a decisão acima foi favorável ao contribuinte porque ele vai pagar, no caso concreto, um valor menor de COFINS, já que no cálculo da contribuição será retirado o valor que a empresa reteve de ICMS. Essa posição acima está pacificada no STF. Não. O julgado acima proferido contou com a participação de inúmeros ministros que atualmente estão aposentados. Logo, ele não reflete, necessariamente, a posição atual da Corte. Os especialistas apontam que o STF poderá decidir de forma diferente ao julgar o RE 544.706/PR, que está aguardando para ser apreciado pelo plenário com repercussão geral reconhecida. Qualquer novidade, avisarei no site. Julgue os itens a seguir. Exercícios 1. PGMS 2014. Banca própria. O servidor público não tem direito adquirido ao regime remuneratório, podendo a administração pública majorar ou minorar a remuneração do servidor, desde que o faça por lei de iniciativa do Poder Executivo e que respeite as regras do processo legislativo. 2. PGMS 2014. Banca própria. O servidor não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, porém, reconhece-se a impossibilidade de redução da remuneração. 3. Juiz TJMG 2012. Banca própria. A garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos é modalidade qualificada de direito adquirido. 4. Juiz TJRN 2013. CESP. Lei estadual que altere o regime legal de cálculo dos vencimentos dos servidores de determinada carreira pública, reduzindo seu valor não nominal. Não se aplicará a servidores empossados antes de sua entrada em vigor, em razão da garantia da irredutibilidade de vencimentos. 5. Promotor NPAC 2014. CESP. Ferem os princípios da isonomia e da irredutibilidade dos vencimentos as alterações na composição dos vencimentos dos servidores públicos, mediante a retirada ou modificação da fórmula de cálculo de vantagens, gratificações e adicionais, ainda que não haja redução do valor total da remuneração. Gabarito: julgados não comentados. Assistente simples ingresso após início de julgamento de RE4. Em conclusão de julgamento, o plenário, por maioria, negou o provimento a agravo regimental interposto de decisão que indeferir a pedido de ingresso do postulante nos autos do RE 550.769/RJ, DJ de 3 de abril de 2014, na qualidade de assistente simples. CPC, art. 50. O requerente alegava ser sócio administrador da empresa 1E2 C3 C4 E5 E informativo 762 STF, 21 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 5. Recorrente no aludido extraordinário e que, nesta condição, poderia eventualmente ser chamado a responder pelos débitos tributários da sociedade, razão pela qual possuiria interesse direto na resolução da causa em discussão no recurso. Apontava, ainda, a existência de suposto fato novo, consistente no direito subjetivo de parcelamento do débito tributário e em outras mudanças voltadas à facilitação do adimplemento do devedor junto à Receita Federal. Vem informativo 693. O colegiado aduziu que a admissão de assistente simples pressuporia a utilidade e a necessidade da medida, ponderada pela circunstância de um
interessado receber o processo no estado em que se encontrasse. Explicitou que o requerimento teria sido formulado cerca de 3 meses após a sessão em que é iniciado o julgamento do RE. Afirmou que, por não poder o postulante apresentar novas razões recursais, sequer realizar sustentação oral, não estaria presente a utilidade da medida. Ademais, a suposta alteração relevante do quadro fático-jurídico não existiria, pois a inclusão e a exclusão da empresa no programa de parcelamento de débito seriam anteriores ao julgamento do RE e o postulante poderia ter apresentado seu pedido antes disso. Consignou que a pretensão de conferir efeito suspensivo ao RE já teria sido apreciada por 2 vezes pelo STF. AC 1657/RJ, DJ é de 30 de novembro de 2007. AC 2101/RJ, DJ é de 5 de agosto de 2008. Assim, a ausência de modificação substancial do quadro existente por ocasião do exame da primeira medida acauteladora impediria a concessão de providência análoga anteriormente rejeitada. Reputou que, inexistente interesse jurídico legítimo, para além do simples viés econômico, descaberia proliferar os atores processuais de modo a comprometer a prestação jurisdicional. Assinalou não haver relação direta entre as medidas tendentes a cobrar o crédito tributário da empresa com a responsabilização de seus gestores e o RE, no qual se discutiria a aplicação de restrição que se teria por sanção política. Mas nada se diria sobre a validade desse crédito. Vencidos os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, presidente, que provia o agravo, afirmavam que o interessado figuraria no polo passivo de diversas execuções fiscais relativas à empresa, com bloqueio de seus bens em decorrência de medida acauteladora de uma instância. Dessa forma, teria interesse jurídico em intervir nos autos do RE, no estado em que este se encontrasse. PT 4.391 GRRJ, Real-Rig, Min Joaquim Barbosa, EDPU Acórdão Min Teori Zavascki, 9 de outubro de 2014. Outras informações REPR seu SSU GRALDJ é de 6 a 11 de outubro de 2014. Repercussão geral em Ariane 704.520 SP. Relator, Min Gilmar Mendes. Recurso extraordinário com agravo 2. Redução dos valores de indenização do seguro DPVAT pela medida provisória 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007. 3. Controvérsia quanto à constitucionalidade da modificação empreendida pelo art. 8 da Lei 11.482/007 no art. 13 da Lei 6.194/74. 3. Repercussão geral reconhecida. Decisões publicadas. 1 CLPP NGDUDJ 6 a 11 de outubro de 2014. HCN 103.803 RR. Relator, Min Teori Zavascki ementa, habeas corpus, constitucional. Foram por prerrogativa de função. Procurador-Geral de Estado de Roraima. Cargo equiparado a secretário de Estado por força de lei complementar estadual. Vedação do art. 125 da Constituição Federal. Inaplicabilidade de simetria com cargo de Advogado-Geral da União. Situações jurídicas distintas. Informativo 762 STF, 21 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 6.1. Segundo a jurisprudência do STF, compete à Constituição do Estado definir as atribuições do Tribunal de Justiça, não podendo este desempenho ser transferido, menos ainda por competência aberta, ao legislador infraconstitucional. Art. 125 da CRFB/Diagonal 88, a de 3.140. Relator, A. Min Carmen Lúcia, Pleno, DJ 29 de junho de 2007. 2. É inconstitucional. Por isso, a norma da Constituição do Estado de Roraima que atribui fórum por prerrogativa de função a agentes públicos equiparados a secretários de Estado. A linha A, inciso X, do art. 77. Equiparação a ser promovida pelo legislador infraconstitucional 3. Conforme dispõe o parágrafo único do art. 4 da Lei Complementar 71/2003 do Estado de Roraima, o Procurador-Geral do Estado terá as mesmas prerrogativas, subsídio e obrigações de secretário de Estado, não sendo secretário de Estado, mas apenas equiparado a ele. Não tem Procurador-Geral fórum por prerrogativa no Tribunal de Justiça. Não favoreceu decidido pelo STF em relação ao cargo de Advogado-Geral da União. PT 1199 AGRSP. Relator, Min Sepúlveda pertence. Pleno, DJ 25 de junho de 1999. Ao reconhecer, nesse julgamento, a prerrogativa de foro, o STF o fez na expressa consideração de que, por força do 1 do art. 13 da Lei 9.649, de 1998, o Advogado-Geral da União tornou-se Ministro de Estado, deixando, portanto, de ser meramente equiparado. Reafirmou-se, todavia, na mesma oportunidade, ou entendimento, aplicável, mutatis mutandis, a secretários de Estado, de que para efeito de definição da competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, não se consideram ministros de Estado os titulares de cargos de natureza especial da estrutura orgânica da Presidência da República, malgrado lhes confira a lei prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos dos titulares dos ministérios. No mesmo sentido, e em NQ 2044 que o Min Sepúlveda pertence. Tribunal Pleno, DJ 8 de abril de 2005, RCL 2417/Diagonal SC, Min Carlos BRTTO. Tribunal Pleno, DJ 25 de fevereiro de 2005, RCL 2356/Diagonal SC, Min Sepúlveda pertence. Tribunal Pleno, DJ 14 de fevereiro de 2005, PT 2084 MC, Min Sepúlveda pertence. DJ 16 de agosto de 2000, a de 3289, Min Gilmar Mendes. Tribunal Pleno, DJ de 24 de fevereiro de 2006, 4. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado noticiado no informativo 752 HCN 113.198 PI. Relator, Min Dias Toffoli ementa, habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Crime eleitoral. Art. 350 do CE, CCU Art. 29 do CP. Alegada ausência de justa causa, por atipicidade da conduta, trancamento da ação penal. Sentença absolutória proferida pelo juízo eleitoral. Perda superveniente de objeto. Questão de ordem resolvida no sentido de declarar-se prejudicada a impetração 1. Impetração contrato do Tribunal Superior Eleitoral, que denegou a ordem no HC no 1580-76, 2011, 6, 000000 PI. Relator Ministro Arnaldo Versiani 2. Informações complementares prestadas pelo juízo da 97 à Zona Eleitoral do Piauí noticiam que o paciente, por sentença de primeiro grau, foi absolvido das imputações que lhe foram feitas em ambas as ações penais, tendo ocorrido o trânsito em julgado daquelas decisões em 17 de janeiro de 2014 e 14 de março de 2014, respectivamente. 3. Questão de ordem resolvida no sentido de se declarar prejudicada a impetração. A GREG, em MSN 32.680 DF. Relatora, Mirosa Webermenta. Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência dos documentos necessários à comprovação dos fatos alegados. Impossibilidade de dilação probatória. O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido. HCN 123.733 AL. Relator, Min Gilmar Mendes. Habeas corpus 2. Devido processo legal e ampla defesa. Observância 3. Descrição das elementares circunstâncias do tipo penal na denúncia. Art. 384 do Código de Processo Penal. Na redação dada pela Lei 11.719/2008. Mutatio libelli. Desnecessidade 4. A descrição, na denúncia, da ação administrativa que resultou na constituição do crédito
crédito tributário, bem como do montante apurado são suficientes ao exercício da ampla defesa quanto à causa de aumento de pena disposta no artigo 12 e da Lei 8.137/90, ordem denegada noticiado no informativo 759 RHCN 121.722 MG relator, MI Ricardo Lewandowski ementa, recurso ordinário em habeas corpus, penal, processual penal, recurso interposto por advogado com a inscrição suspensa na Ordem dos Advogados do Brasil, ausência de capacidade postulatória, não conhecimento, ilegalidade flagrante, inocorrência, paciente condenado pelo delito de receptação qualificada, regime inicial aberto, impossibilidade, nulidade na sessão de julgamento do WRT manejado no STJ, inexistência, recurso não conhecido, e o advogado que subscreveu a petição de interposição do recurso ordinário está com a inscrição suspensa na OABMG, não possuindo, portanto, capacidade postulatória para a prática do ato, e esta Corte entende que o recorrente deve possuir capacidade postulatória para interpor recurso ordinário em habeas corpus, ainda que tenha sido o impetrante originário, por tratar-se de ato privativo de advogado, e, nos termos do art. 4 parágrafo único do Estatuto da Advocacia e da OAB, são nulos os atos privativos de advogado praticados por aquele que esteja com a inscrição suspensa, e v. a fixação do regime inicial semiaberto parece estar devidamente justificada, nos termos do art. 33.2 b. do CP, v. não se verifica, de plano, a alegada nulidade na sessão de julgamento na qual foi apreciado o lite manejado em favor do ora recorrente no STJ, uma vez que o ato parece ter atendido aos ditames do regimento interno daquela Corte Superior, v. recurso ordinário não conhecido noticiado no informativo 747 ADN 4180 DF relator, Minjumar Mendezação direta de inconstitucionalidade, Brasília Music Festival, Lei Distrital M3, 18903, 2, previsão de encargos orçamentários às Secretarias de Estado de Cultura e de Segurança Pública, projeto de lei encaminhado por parlamentar, vício de iniciativa, violação aos artigos 61 e b e 165 e da Constituição Federal 3, lei de roupagem supostamente genérica, circunstâncias fático-jurídicas que permitem seja identificado o único favorecido, violação à moralidade e à impessoalidade administrativas, precedente 4, ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Distrital M3, 18903, MSN 28.127 DF relator, Mindias Tofolia informativo 762 STF, 21 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 7 noticiado no informativo 758 ementa, mandado de segurança, Conselho Nacional de Justiça, decadência do direito de instaurar o processo de revisão disciplinar não configurada, competência do colegiado, motivação do ato, respeito à garantia constitucional do devido processo legal, segurança indeferida 1, compete ao plenário do CNJ instaurar, de ofício, processo de revisão disciplinar, art. 86 do RCNJ, consistindo o posterior despacho do Corregedor Nacional de Justiça meia execução material da decisão administrativa 2. O julgamento pelo plenário do CNJ ocorreu em data anterior ao decurso do prazo disposto no inciso V do 4 do art. 103b da Constituição Federal, razão pela qual não se configura a decadência do direito do poder público de instaurar o procedimento 3. A instauração de ofício foi motivada nos elementos do processo disciplinar objeto da revisão, os quais eram de conhecimento do impetrante, uma vez que os autos se encontravam apensados ao processo revisional. Não houve violação da garantia constitucional do devido processo legal 4. Segurança indiferida. RHCN 123.456 SP relator, Mindias Tofolia ementa, recurso ordinário constitucional, habeas corpus, negativa de seguimento pelo relator do URIT no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado, fundamento, agravo em recurso especial pendente de julgamento, descabimento, pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal, precedentes, recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus 1, é incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal 2, é pacífico o entendimento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus, precedentes 3, recurso provido, ADN 1158 AM relator, Mindias Tofolia ementa, ação direta de inconstitucionalidade, lei do Estado do Amazonas que estende aos servidores inativos adicional de férias, interpretação das normas constitucionais, concessão de benefícios sem a correspondente causa geradora, paridade remuneratória, inexistência de vinculação absoluta, procedência da ação 1, férias, tal como comumente se entende, é período de repouso a que faz jus o trabalhador quando completa certo período laboral, com a finalidade de promover-lhe o convalescimento do cansaço físico e mental decorrente da atividade realizada. Não há margem interpretativa no texto constitucional para que se conceba a extensão de benefício remuneratório desatrelado de qualquer fundamento. O trabalhador aposentado, ou, no caso, o servidor público em inatividade, não pode gozar férias, porquanto já deixou de exercer cargo ou função pública. Nesse passo, afigura-se inviável o deferimento de benefício sem a correspondente causa geradora 2. A cláusula de extensão aos servidores inativos dos benefícios e vantagens que venham a ser concedidos aos servidores em atividade não autoriza a concessão de vantagens pecuniárias compatíveis tão somente com o regime jurídico dos servidores em atividade. Precedentes, ADNO 3783/REO, REO, Minjumar Mendes, DJ de 6 de junho de 2011, ADNO 575/P, REO, Min Sepúlveda Pertence, DJ de 25 de junho de 1999, ADNO 778, REO, Min Paulo Brossard, DJ de 19 de dezembro de 1994. Há direitos do servidor público que não se compatibilizam com o fato da inatividade, não se convertendo o direito de paridade de vencimentos e proventos em sinônimo de absoluta igualdade remuneratória. É exatamente esse o caso do adicional de férias 3. Ação julgada procedente noticiado no informativo 755 ADN 1776 DF relator, Mindias Tofolia ementa, ação direta de inconstitucionalidade. Ato normativo baixado pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 18 de dezembro de 1997, nos autos do processo STJ no 2497, instituição de gratificação de representação mensal correspondente ao percentual de 85% do valor das remunerações das funções comissionadas FC6, FC5 e FC4, considerando-se, para efeito de cálculo dos valores anuais da representação mensal, os valores constantes dos anexos V, VI e VI, bem como o disposto no art. 42, todos da Lei no 9.241/96, aumento remuneratório, vício formal, ausência de lei específica, ação julgada procedente 1, a instituição de gratificação remuneratória por meio de ato normativo interno de tribunal sempre foi vedada pela Constituição Federal de 1988, mesmo antes da reforma administrativa advinda com a promulgação da emenda constitucional no 1998, 2, a utilização do fundamento de isonomia remuneratória entre os diversos membros servidores dos poderes da República, antes contida no art. 39 da Constituição Federal, não prescindia de vinculação normativa por meio de lei específica, mesmo quando existente dotação orçamentária suficiente, ofensa ao art. 96 e b da Constituição Federal. Precedentes 3, ação que se julga procedente noticiado
noticiado no informativo 757 ENBDSL, no INQN 3412 AL relatora, Mirosa Weber-Menta, embargos de declaração, recebimento da denúncia, foro privilegiado, rejeição 1, embargos de declaração manejados contra a decisão que recebeu parcialmente a denúncia oferecida contra parlamentar e co-acusado 2, não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão recorrido 3, não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade 4, não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal à atração por continência ou conexão do processo do correu ao fórum por prerrogativa de função de um dos denunciados. Súmula 704 do Supremo Tribunal Federal. A decisão pela manutenção da unidade de processo e de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal ou pelo desmembramento da ação penal está sujeita a questões de conveniência e oportunidade, como permite o artigo 80 do Código de Processo Penal 5. Embargos de declaração rejeitados. RN 595.838 SP Relator. Mindias Tofolia Menta. Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de cooperativas de trabalho. Base de cálculo. Valor bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195.4. CF1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. Informativo 762 STF, 21 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 82. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária, logo, típico contribuinte da contribuição 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados 4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I-A, da Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art. 195.4-U, com a remissão feita ao art. 154-I, da Constituição 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99 noticiado no informativo 743 CNBDSL, no AGREG, no RN 607.590 PR Relator, Min Roberto Barroso Emenda, embargos declaratórios em agravo regimental em recurso extraordinário, pretensão de caráter infringente, embargos acolhidos, a criação de novos cargos, ainda que no prazo de validade do concurso público, não gera direito líquido e certo de nomeação para aqueles aprovados fora do número de vagas do edital, por se tratar de ato discricionário e, portanto, submetido ao juízo de conveniência e oportunidade da administração, hipótese em que a edição de resolução pelo Tribunal Superior Eleitoral, que determinava que as vagas criadas posteriormente fossem preenchidas com o concurso então vigente, retirou do Tribunal Regional Eleitoral a discricionariedade de optar por fazer um novo concurso ou aproveitar os que já estavam concursados. Diante de tal peculiaridade, reconhece-se aos recorrentes o direito subjetivo à nomeação, devendo ser respeitada a ordem de classificação do concurso público. Embargos de declaração acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, a fim de conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário noticiado no informativo 755 MSN 27.704 DF Relator, Mindias Tofolia Menta, Mandado de Segurança, Conselho Nacional de Justiça, Decisão liminar em procedimento de controle administrativo, possibilidade, dispensa do interstício de 2 anos na entrância para remoção e promoção de magistrados, interpretação do art. 93, e, a linha B, da Constituição Federal 1, o Conselho Nacional de Justiça pode, a fim de garantir a efetividade do processo administrativo, conceder medida cautelar para suspender atos administrativos de órgãos do Poder Judiciário, poder que, se não fosse explicitado nos artigos 97 e 99 do RCNJ, combinados com o art. 45 da Lei no 9.784/99, estaria implícito 2. Somente se aplica a parte final da linha B do inciso I do art. 93 da Constituição Federal quando não houver, considerados os concursos de remoção e de promoção, nenhum magistrado que, com tais requisitos, aceite o lugar vago 3. O Tribunal de Justiça não dispõe de poder discricionário para dispensar ou não o requisito do interstício para remoção e promoção de juízes, sob pena de desrespeito ao princípio constitucional da impessoalidade. Não havendo outros candidatos à vaga, nem por remoção nem por promoção, impõe-se a dispensa do interstício de 2 anos na entrância 4. Segurança concedida noticiado no informativo 753 MSN 28.620 DF Relator, Mindias Tofolia Menta, Mandado de Segurança, Conselho Nacional de Justiça, Procedimento de Controle Administrativo, Legitimidade Ativa, Exaurimento da Instância, Desnecessidade, Inexistência de violação à garantia do devido processo legal, Licença para acompanhar cônjuge, Provimento originário de cargo público, Ilegalidade 1. Qualquer pessoa é parte legítima para representar ilegalidades perante o Conselho Nacional de Justiça, apuração que é de interesse público 2. Não há necessidade de exaurimento da instância administrativa ordinária para a atuação do CNJ, competência concorrente, e não subsidiária, precedente, a de no 4.638 NCRF 3. Foram devidamente respeitadas, no procedimento de controle administrativo, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa 4. A licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro de que trata o 2 do art. 84 da Lei no 8.112/90 não se aplica em caso de provimento originário de cargo público 5. Segurança denegada noticiado no informativo 760 MSN 31.357 DF Relator, Marco Aurélio Conselho Nacional de Justiça, atuação. O Conselho Nacional de Justiça atua no campo administrativo, devendo ter presente a independência versada no artigo 935 do Código Civil. Promoção, magistrado, antiguidade, quórum, apuração, o quórum de 2/3 de membros efetivos do tribunal ou de seu órgão especial, para o fim de rejeição de juiz relativamente à promoção por antiguidade, há de ser computado consideradas as cadeiras preenchidas e aqueles em condições legais de votar, observadas ausências eventuais noticiado no informativo 753 ADN 1381 AL Relator, Mindias Tofolia Menta, ação direta de inconstitucionalidade
inconstitucionalidade. Lei Estadual no 5, 729/95. Regime jurídico do policial militar. Vício de iniciativa. CF. Art. 61 U. I. CF. Elegibilidade do policial militar. Matéria de direito eleitoral. Competência legislativa da União. CF. Art. 22. I. E Art. 14.8 U. Direito de opção pela fonte da qual deverá receber sua remuneração. Violação ao Art. 38 da Carta Fundamental 1. É inconstitucional, por afronta à iniciativa privativa prevista no Art. 61 U. I. CF. Da Constituição. A Lei no 5, 729/95 do Estado de Alagoas, que dispõe sobre a transferência para a reserva e a reforma do policial militar, por se tratar de matérias afetas ao seu regime jurídico 2. Ao dispor sobre o regime jurídico a que o policial militar estaria sujeito em caso de eleição para cargo público, a Lei Estadual no 5, 729/95 invadiu competência legislativa da União, prevista no Art. 22. I. da Constituição. Informativo 762 STF, 21 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 93. A Lei Estadual no 5, 729/95 ofendeu, ainda, o conteúdo material do Art. 14.8 U. da Constituição, quando previu hipótese de retorno ao serviço de policial militar que tenha assumido cargo público eletivo e de opção pela fonte de remuneração 4. A autorização ao militar eleito de optar pela fonte de pagamento, qualquer que seja a natureza do mandato, destoa do regramento constitucional disposto no Art. 38 da Carta Fundamental, que somente permite o direito de opção nas estritas hipóteses de vereador e de prefeito municipal 5. Ausência de prejuízo da ação no que se refere ao Art. 3, incisos V e V, da Lei Estadual no 5, 729/95. O vício de iniciativa é suficiente para configurar a inconstitucionalidade do dispositivo, o que dispensa maiores considerações acerca da alteração de parâmetro promovida pela emenda constitucional no 1898. 6. Ação direta julgada procedente noticiado no informativo 755 de 1964 S. Relator. Mindias Toffoli ementa. Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Espírito Santo. Alteração da redação de parte dos dispositivos impugnados, eliminando-se as expressões objeto do pedido. Parcial prejudicialidade da ação. Previsão de julgamento das contas anuais do presidente da Câmara Municipal pela respectiva Casa Legislativa. Ofensa ao modelo constitucional. Agressão aos artes 31 U, 71 e 75 da Lei Fundamental. Conhecimento parcial da ação, a qual, nessa parte, é julgada procedente 1. Prejudicialidade parcial da ação, em virtude de alteração substancial da redação dos incisos e do art. 71 da Constituição do Estado do Espírito Santo, a qual resultou na eliminação das expressões impugnadas. 2. A Constituição Federal foi assente em definir o papel específico do Legislativo Municipal para julgar, após parecer prévio do Tribunal de Contas, as contas anuais elaboradas pelo chefe do Poder Executivo local, sem abrir margem para ampliação para outros agentes ou órgãos públicos. O art. 29.2 U da Constituição do Estado do Espírito Santo, ao alargar a competência de controle externo exercida pelas câmaras municipais para alcançar, além do prefeito, o presidente da Câmara Municipal, alterou o modelo previsto na Constituição Federal 3. Ação direta de inconstitucionalidade de que se conhece parcialmente que se julga, na parte de que se conhece, procedente, MED, count, em ADN 2077 BR, o acórdão, Min Joaquim Barbosa ementa, ação direta de inconstitucionalidade, medida cautelar, pacto federativo, partilha de competência, municípios, matéria de interesse local, limitação positivada no texto de Constituição Estadual, aparente inconstitucionalidade, art. 30, e da Constituição, é bastante plausível a alegada violação da regra constitucional que assegura a autonomia aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local, causada por limitação territorial constante em dispositivo de Constituição Estadual, medida cautelar concedida para suspender, até o julgamento final, a expressão assim considerados aqueles cuja execução tenha início e conclusão no seu limite territorial, e que seja realizado, quando for o caso, exclusivamente com seus recursos naturais, presente no art. 59, v, da Constituição do Estado da Bahia noticiado no informativo 697 ADN 2654 AL Relator. Mindias Toffoli ementa, ação direta de inconstitucionalidade, emenda constitucional no 24 do Estado de Alagoas, alteração na composição do Conselho Estadual de Educação, indicação de representante pela Assembleia Legislativa, vício de iniciativa, inconstitucionalidade formal 1. A ação direta foi proposta em face da emenda constitucional no 2402 do Estado de Alagoas, a qual dispôs sobre a organização e a estruturação do Conselho Estadual de Educação, órgão integrante da administração pública que desempenha funções administrativas afetas ao Poder Executivo, conferido à Assembleia Legislativa o direito de indicar um representante seu para fazer parte do Conselho 2. A disciplina normativa pertinente ao processo de criação, estruturação e definição das atribuições dos órgãos e entidades integrantes da administração pública estadual, ainda que por meio de emenda constitucional, revela matéria que se insere, por sua natureza, entre as de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo local, pelo que disposto no art. 61 U, inciso I, a linha I, da Constituição Federal, precedentes 3. A EC no 2402 do Estado de Alagoas incide também em afronta ao princípio da separação dos poderes, ao impor a indicação pelo Poder Legislativo Estadual de um representante seu no Conselho Estadual de Educação, cria modelo de contrapeso que não guarda similitude com os parâmetros da Constituição Federal. Resulta, portanto, em interferência ilegítima de um poder sobre o outro, caracterizando manifesta intromissão na função confiada ao chefe do Poder Executivo de exercer a direção superior e dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública 4. Ação direta julgada procedente noticiado no informativo 754 RN 565.048 RS Relator. Marco Aurélio Tributo, arrecadação, sanção política, discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos, verbetes no 70, 323 e 547 da súmula do Supremo, tributo, débito, notas fiscais, calção, sanção política, impropriedade, consubstância sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais à fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte, inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei no 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul noticiado no informativo 748 AGREG, no RN 807.062 PR Relator. Mindias Toffoli ementa, agravo regimental no recurso extraordinário, demonstrações financeiras, saldos de prejuízos fiscais do IRPJ e das bases negativas da CSLL, natureza de benefício fiscal, correção monetária, revogação, questão infraconstitucional, ausência de previsão legal, impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, precedentes da Corte 1, a questão alusiva à revogação da correção monetária pelo art. 4 da Lei no 9.249/95 repousa na esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta 2. Nos julgamentos do RN 344.994/PR do RN 545.308/SP, o Tribunal concluiu que a dedução de prejuízos de exercícios anteriores da base de cálculo do IRPJ e a compensação das bases negativas da CSLL constituem favores fiscais 3. Impossibilidade de atualização monetária do saldo a ser compensado em períodos futuros, por ausência de previsão legal 4.
agravo regimental não provido noticiado no informativo 757-AD em 1972 RS informativo 762 STF, 21 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante relator. Min teoriza Vasque ementa, constitucional, competência legislativa, trânsito, Lei 11.311/99, do Estado do Rio Grande do Sul, inspeção técnica veicular, violação ao art. 22, x, da CF matéria privativamente outorgada à União, ação direta de inconstitucionalidade procedente 1, ao disciplinar tema que está inegavelmente compreendido na noção conceitual de trânsito, não se confundindo com aquilo que o art. 23, x e da Constituição denominou de política de educação para a segurança no trânsito. A Assembleia Legislativa Estadual se houve com nítido excesso no exercício de sua competência normativa, em afronta à previsão do art. 22, x, da Constituição, o que implica a invalidade da Lei 11.311/99, 2. A atividade de inspeção das condições de segurança veicular somente poderá ser exercida pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal quando assim autorizados por delegação do órgão federal competente, art. 22, e, do Código de Trânsito Brasileiro, ao atribuir ao Detran RS competência para realizar referidas inspeções, além de possibilitar a transferência da execução das inspeções a municípios, consórcios de municípios e concessionárias. A Lei 11.311/99 também usurpou a titularidade da União para a prestação desses serviços, ainda que por delegação 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, confirmando-se liminar anteriormente concedida noticiado no informativo 759-ADN 4.387 SP relator. Min Dias Toffoli ementa, ação direta de inconstitucionalidade. Lei 8.107, de 27 de outubro de 1992, e decretos no 37.420 e no 37.421, todos do Estado de São Paulo. Regulamentação da atividade de despachante perante os órgãos da administração pública estadual. Competência legislativa privativa da União. Art. 22, IXVI, da CF/88. Ratificação da cautelar. Ação julgada procedente 1. A Lei Estadual no 8.107/92, a pretexto de prescrever regras de caráter administrativo acerca da atuação dos despachantes junto aos órgãos públicos estaduais, acabou por regulamentar essa atividade, uma vez que estabeleceu os próprios requisitos para seu exercício. Violação da competência legislativa da União. A quem compete privativamente editar lei sobre direito do trabalho e sobre condições para o exercício de profissões. Precedentes. A norma de que trata o art. 5, x da Carta Magna, que assegura ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, deve ter caráter nacional, não se admitindo que haja diferenças entre os entes federados quanto aos requisitos ou condições para o exercício de atividade profissional. 2. O Estado de São Paulo, conforme se verifica nos artigos 7 e 8 da lei impugnada, impôs limites excessivos ao exercício da profissão de despachante no âmbito do Estado, submetendo esses profissionais liberais a regime jurídico assemelhado ao de função delegada da administração pública, afrontando materialmente o disposto no art. 5, inciso x e da Carta Magna. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, EMBDSL, no RN 562.276 PRR, PU Acordão, me marco Aurélio embargos de declaração, inexistência de vício, desprovimento. Uma vez constatada a inexistência de qualquer vício na decisão proferida, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração. RN 611.586 PR relator, Min Joaquim Barbosa ementa, tributário, internacional, imposto de renda e proventos de qualquer natureza, participação de empresa controladora ou coligada nacional nos lucros auferidos por pessoa jurídica controlada ou coligada sediada no exterior. Legislação que considera disponibilizados os lucros na data do balanço em que tiverem sido apurados, 31 de dezembro de cada ano. Alegada violação do conceito constitucional de renda. Art. 143. Lei da Constituição. Empresa controlada sediada em país de tributação favorecida ou classificado como paraíso fiscal. MP2, 158, 35, 2001. Art. 74. Lei 5, 720, 1966. Art. 43.2 LC 104/2000. 1. Ao examinar a constitucionalidade do art. 43.2 do CTN e do art. 74 da MP2, 158, 2001, o plenário desta Suprema Corte se dividiu em 4 resultados. 1.1. Inconstitucionalidade incondicional, já que o dia 31 de dezembro de cada ano está dissociado de qualquer ato jurídico ou econômico necessário ao pagamento de participação nos lucros. 1.2. Constitucionalidade incondicional, seja em razão do caráter anti-elisivo, impedir planejamento tributário, ou anti-evasivo, impedir sonegação da normatização, ou devido à submissão obrigatória das empresas nacionais investidoras ao método de equivalência patrimonial, MEP, previsto na Lei das Sociedades por Ações. Lei 6, 404, 1976, art. 248, 1.3. Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade dos textos impugnados apenas em relação às empresas coligadas, porquanto as empresas nacionais controladoras teriam plena disponibilidade jurídica e econômica dos lucros auferidos pela empresa estrangeira controlada. 1.4. Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade do texto impugnado para as empresas controladas ou coligadas sediadas em países de tributação normal, com o objetivo de preservar a função anti-evasiva da normatização. 2. Orientada pelos pontos comuns às opiniões majoritárias, a composição do resultado reconhece. 2.1. A inaplicabilidade do art. 74 da MP 2.158 às empresas nacionais coligadas a pessoas jurídicas sediadas em países sem tributação favorecida, ou que não sejam paraísos fiscais. 2.2. A aplicabilidade do art. 74 da MP 2.158 às empresas nacionais controladoras de pessoas jurídicas sediadas em países de tributação favorecida, ou desprovidos de controles societários e fiscais adequados, paraísos fiscais, assim definidos em lei. 2.3. A inconstitucionalidade do art. 74 par 1 da MP 2.158, 35, 2001, de modo que o texto impugnado não pode ser aplicado em relação aos lucros apurados até 31 de dezembro de 2001. 3. No caso do exame, a empresa controlada está sediada em país inequivocamente classificado como paraíso fiscal. Recurso extraordinário conhecido, mas ao qual se nega provimento noticiado no informativo 701 MSN 29.192 DF relator. Min Dias Toffoli ementa, direito constitucional, serventia extrajudicial, provimento originário sem prévia aprovação em concurso público, submissão da remuneração do responsável interino pela serventia extrajudicial ao teto constitucional. Ordem denegada 1. Autoaplicabilidade do art. 236-13 da CF/88, 2. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso aos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Informativo 762 STF, 21 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 11.3. O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto. Ele, em verdade, como preposto do poder público e, nessa condição, deve submeter-se aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial. Art. 28 da Lei 8.935/94, 4. Ordem denegada noticiado no informativo 758
1655 ao N 1656 DF Relatora, Min Carmen Lúcia Ementa, Ação Originária, Ajuda de Custo, Art 65, INC, e, da Lei Complementar N 35, 1979, Extensão, Interesse de toda a Magistratura, Competência do Supremo Tribunal Federal, Art 102, INC, e, a linha N, da Constituição da República, Decisões do Conselho Nacional de Justiça, Remoção a pedido, Juiz Substituto, Reconhecimento do direito à indenização, Aplicação subsidiária das normas que regem o pagamento da ajuda de custo aos servidores públicos civis, Fixação do quantum devido em múltiplos de subsídios, Indeferimento da extensão administrativa dessas decisões, Denegação de pedido de ajuda de custo formulado por juiz substituto, Dano moral, alegada discriminação ilegal, Inocorrência, Impossibilidade de retroação administrativa de novo entendimento, Art. 2 INC, XNI, da Lei N 9.784, 1999, Qualificação dos sogros como dependentes do magistrado para fins ajuda de custo, Inviabilidade, Remoção a pedido para comarca de mesma entrância, Movimentação territorial realizada para atender interesse do serviço, Indenização devida, Ação julgada parcialmente procedente noticiado no informativo 753 HCN 119.773 DF Relatora, Min Carmen Lúcia Ementa, habeas corpus, Constitucional, Direito Internacional Público, Expulsão de estrangeiro, Tráfico de entorpecentes, Impedimento de reingresso, Adição de constrangimento ilegal, Não ocorrência, Ordem denegada 1, cabe ao Poder Judiciário apenas a análise da conformidade do ato de expulsão com a legislação em vigor, não podendo incorrer no exame da sua oportunidade e conveniência 2. O procedimento para a expulsão do paciente foi observado nos termos da legislação então vigente, paciente qualificado como nocivo, perigoso e indesejável, vigente o decreto presidencial de expulsão do paciente 3, não estando o paciente amparado por qualquer das circunstâncias excludentes de expulsabilidade, previstas no art. 75 da Lei N 6.815/80, inexistindo a comprovação de ilegalidade no ato expulsório, não há cogitar de constrangimento legal 4, ordem denegada noticiado no informativo 761 HCN 120.624 MSL, o acórdão, Min Ricardo Lewandowski Ementa, habeas corpus, penal, processual penal, lei de drogas, lei 11.343, 2006, traficância em transporte público, não incidencia da causa de aumento, ausência de mercancia, afastamento no caso de mera utilização do transporte público para carregamento do entorpecente, teleologia da norma, jurisprudência de ambas as turmas, ordem concedida, e, a mera utilização do transporte público para o carregamento do entorpecente não é suficiente para a aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso E do art. 40 da lei 11.343, 2006, precedentes de ambas as turmas, orientação consolidada, e, a teleologia da norma é conferir maior reprovação ao traficante que pode atingir um grande número de pessoas, as quais se encontram em particular situação de vulnerabilidade, e, ordem concedida para afastar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso E do art. 40 da lei 11.343, 2006, noticiado no informativo 749 MSN 32.491 DF Relator, Min Ricardo Lewandowski Ementa, mandado de segurança, ato do Conselho Nacional de Justiça, advogado nomeado ao cargo de desembargador pelo 5º Constitucional, idoneidade moral, inquérito policial em curso instaurado contra o nomeado, suspensão da posse, inadmissibilidade, princípio da presunção de inocência, advogado nomeado que exercia cargo de juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, preenchimento, anterior, dos requisitos constitucionais de notório saber jurídico e idoneidade moral para assumir o cargo de desembargador, vedação ao ocupante de vaga destinada a advogados no TRE para concorrer ao cargo de desembargador pelo 5º Constitucional no Tribunal de Justiça, inexistência, ordem concedida, e, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a mera existência de inquérito policial instaurado contra uma pessoa não é, por si só, suficiente para justificar qualquer restrição a direito em face do princípio constitucional da presunção de inocência, e, a qualidade de juiz do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia ostentada pelo impetrante indica que é detentor dos requisitos necessários para ocupar o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, a despeito de possuir um inquérito policial instaurado contra ele, e, os cargos de juiz do TRE, assim como o de desembargador do TJ, possuem os mesmos requisitos para o respectivo preenchimento, a saber notório saber jurídico e a idoneidade moral, e v. Dessa forma, se o impetrante preenchia o requisito para atuar no TRE, nada impede que assuma o cargo no Tribunal de Justiça local, v. Não há, na legislação vigente, nenhum impedimento a que o ocupante do cargo de juiz no TRE na vaga destinada aos advogados no TRE concorra ao cargo de desembargador pelo 5º Constitucional no TJ, v. Ordem concedida, confirmando-se a liminar deferida, prejudicado o agravo de instrumento interposto pela União, acórdãos publicados, 553 transcrições noticiado no informativo 755 informativo 762 STF, 21 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 12 com a finalidade de proporcionar aos leitores do informativo STF uma compreensão mais aprofundada do pensamento do tribunal. Divulgamos neste espaço trechos de decisões que tenham despertado ou possam despertar de modo especial o interesse da comunidade jurídica, pessoa portadora de deficiência, concurso público, reserva percentual, transcrições, RMS 32.732 da DF Relator, Ministro Celso de Mello Ementa, concurso público, pessoa portadora de deficiência, reserva percentual de cargos e empregos públicos, CF, art. 37, VL, ocorrência, na espécie, dos requisitos necessários ao reconhecimento do direito vindicado pela recorrente, atendimento, no caso, da exigência de compatibilidade entre o estado de deficiência e o conteúdo ocupacional ou funcional do cargo público disputado, independentemente de a deficiência a produzir dificuldade para o exercício da atividade funcional, pessoa portadora de necessidades especiais cuja situação de deficiência não a incapacita nem a desqualifica, de modo absoluto, para o exercício das atividades funcionais, inadmissibilidade da exigência adicional de a situação de deficiência a também produzir dificuldades para o desempenho das funções do cargo, reconhecimento, em favor de pessoa comprovadamente portadora de necessidades especiais, do direito de investidura em cargos públicos, desde que, obtida prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos dentro da reserva percentual a que alude o art. 37, VL, da Constituição, a deficiência não se revele absolutamente incompatível com as atribuições funcionais inerentes ao cargo ou ao emprego público, incidência, na espécie, das cláusulas de proteção fundadas na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporação desse ato de direito internacional público, com eficácia e hierarquia de norma constitucional, CF, art. 513, ao ordenamento doméstico brasileiro, decreto no 6, 949, 2009, primazia da norma mais favorável, critério que deve reger a interpretação judicial, em ordem a tornar mais efetiva a proteção das pessoas e dos grupos vulneráveis, precedentes, vetores que informam o processo hermenêutico concernente à interpretação e aplicação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, artigo 3, mecanismos compensatórios que concretizam, no plano da atividade estatal, a implementação de ações afirmativas, necessidade de recompor, pelo respeito à diversidade humana e à igualdade de oportunidades, sempre vedada qualquer ideia de discriminação, o próprio sentido de igualdade inerente às instituições republicanas, parecer favorável da Procuradoria-Geral da República.
República. Recurso ordinário provido. Decisão. O presente recurso ordinário em mandado de segurança insurge-se contra a decisão que, emanada do Tribunal Superior do Trabalho, acha-se consubstanciada em acórdão assim emendado. Concurso público. Candidata que apresenta encurtamento de 2,73 centímetros no membro inferior direito. Enquadramento como PNE. Ausência de demonstração de que a deficiência acarreta dificuldades para o desempenho da função. Direito líquido e certo não evidenciado. Nos termos do art. 4 INC e do Decreto 3.298/1999, redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004, para que a deformidade congênita ou adquirida de membros caracterize a deficiência física para efeito de reserva de vagas. É necessária a comprovação de que essa deformidade produza dificuldades para o desempenho das funções do cargo. No caso dos autos, não foi comprovado que o encurtamento de 2,73 centímetros no membro inferior direito acarrete dificuldades para o desempenho das atribuições administrativas inerentes ao cargo para o qual a impetrante fora aprovada. Direito líquido e certo de ser mantida na lista dos candidatos portadores de necessidades especiais não evidenciado. Segurança denegada. MS 3481-92, 2013, 5.000000 GRDF, réu, João Batista Brito Pereira. Grifei. Sustenta-se, em síntese, na presente sede recursal, para efeito da pretendida reforma da decisão ora recorrida, que o principal objetivo da reserva de vagas para pessoa com deficiência nos concursos públicos é a inserção do deficiente no mercado competitivo de trabalho. Tal inserção tem que ser pautada na dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e não na dificuldade de exercício da função. A União Federal, regularmente intimada, deixou de impugnar a pretensão recursal à hora deduzida nesta sede processual. O Ministério Público Federal, em promoção da lavra do eminente Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Gustavo Gonetti Branco, opinou pelo provimento do presente recurso ordinário, fazendo-o em parecer assim emendado. Recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Reserva de vagas para pessoas com deficiência. Exigência de que a deficiência dificulte o exercício das atribuições do cargo postulado. Ausência de razoabilidade. Grifei. Sendo esse o contexto, passo a examinar a pretensão recursal ora em julgamento. E, ao fazê-lo, entendo assistir plena razão ao Ministério Público Federal, cuja outra manifestação bem destacou a ratio subjacente à cláusula inscrita no inciso V do art. 37 da Constituição da República. O recurso ordinário discorda do entendimento adotado pelo Tribunal ACU, alegando que é razoável, para que candidatos a cargo público possam concorrer às vagas destinadas a deficientes físicos, que se demonstre o comprometimento de função física e não dificuldades no desempenho das funções. Salienta que o objetivo da legislação protetiva é compensar as barreiras que o deficiente tem para disputar as oportunidades no mercado de trabalho. Reafirma, ao final, que a deficiência física da impetrante implica prejuízos à sua saúde e a coloca em situação de desvantagem em relação às demais pessoas. Nos termos do art. 37, VI, da CF e da jurisprudência da Corte, IG, RN 676.335, réu a ministra Carmen Lúcia, DJ 26 de março de 2013, o deficiente tem direito de acesso aos cargos públicos, desde que devidamente caracterizada a deficiência e que esta não seja incompatível com as atribuições do cargo postulado. Relativamente ao primeiro aspecto, a impetrante comprovou que a deficiência a que acomete se enquadra no art. 4 do Decreto IN 3.298, 1999, como reconhecido pelo Tribunal Recorrido. Ponto. Não obstante, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a candidata não se enquadrava na parte final do art. 4 e do Decreto IN 3.298/99, que assim dispõe. E, deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoparesia, tetraparesia, triplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Colhe-se do julgado que o Tribunal Superior do Trabalho interpretou a expressão dificuldades para o desempenho de funções, como embaraço para o desempenho das funções do cargo, como se vê da seguinte passagem do acórdão. Ponto informativo 762 STF, 21 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 13. O entendimento adotado pelo TST, contudo, não deve prevalecer. A expressão desempenho de funções diz respeito às funções orgânicas do indivíduo, e, não, às funções do cargo. A Lei N. 8.112/90, ao dispor sobre os requisitos básicos para a investidura em cargo público, estabelece a compatibilidade entre a deficiência e as funções do cargo como requisito para a investidura no cargo público, e não como requisito para a caracterização da deficiência. É o que se extrai do art. 5.2. A seguir transcrito. Art. 5 são requisitos básicos para a investidura em cargo público. 2. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Ademais, a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo é avaliada durante o estágio probatório, nos termos do 2 do art. 43 do Decreto IN 3.298/1999, momento bem distinto daquele de caracterização da deficiência física. Enfim, a interpretação adotada pelo Tribunal Recorrido, além de mal se acomodar, data venia, a garantia constitucional de reserva de vagas para deficientes, entra em linha de choque com os parâmetros interpretativos estabelecidos na Lei N. 7.853/1989, que assim dispõe. A art. 1 ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva integração social. Nos termos desta lei, na aplicação e interpretação desta lei, serão considerados os valores básicos da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-estar, e outros, indicados na Constituição ou justificados pelos princípios gerais de direito. O parecer é pelo provimento do recurso. Grifei. Vale referir, ainda, ante a pertinência de seu conteúdo, trecho da decisão que a eminente ministra Carmen Lúcia proferiu no âmbito do RS 676.335/-1-MG, de que foi relatora, de se enfatizar, pois, que a reserva de vagas determinada pelo INC, VL do art. 37 da Constituição da República tem tripla função: a. Garantir a reparação ou compensação dos fatores de desigualdade factual com medidas de superioridade jurídica, verdadeira, política de ação afirmativa que se inscreve nos quadros da sociedade fraterna que se lê desde o preâmbulo da Constituição de 1988, como destacado pelo ministro Eas Brito no julgamento do RMS 26.071, DJU, 2, 2008, b. Viabilizar o exercício do direito titularizado por todos os cidadãos de acesso aos cargos públicos, permitindo, a um só tempo, que pessoas com necessidades especiais participem do mundo do trabalho e, de forma digna, possam manter, se ser mantenedoras daqueles que delas dependem, e, c. Possibilitar à administração pública preencher os cargos com pessoas qualificadas e capacitadas para o exercício das atribuições inerentes aos cargos, observando-se, por óbvio, a sua natureza e as suas finalidades. Grifei. É importante assinalar, neste ponto, que o tratamento diferenciado em favor de pessoas portadoras de deficiência, tratando-se, especificamente, de acesso ao serviço público, tem suporte legitimador no próprio texto
constitucional, CF, art. 37, VI, cuja razão de ser, nesse tema, objetiva compensar, mediante ações de conteúdo afirmativo, os desníveis e as dificuldades que afetam os indivíduos que compõem esse grupo vulnerável. Maria Silvia Zanella de Pietro, Direito Administrativo, P. 490, item N 13, 4, 3, 20 AED, 2007, Atlas, Edmur Ferreira de Faria, curso de Direito Administrativo Positivo, P. 117, item N 3, 1A, 6 AED, 2007, Deuri, Eli Lopes Meireles, Direito Administrativo Brasileiro, P. 496, item N 3.2, 39 AED, 2013, Malheiros, atualizado por Delcio Balesteiro Aleixo e José Emanuel Burlin Filho, José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, P. 644, 646, 25 AED, 2012, Atlas, VG, cabendo ressaltar, por relevante, a lição de Marçal Justem Filho, curso de Direito Administrativo, P. 877, 878, 8 AED, 2012, Fórum, o art. 37, VI, da Constituição determina que a lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, definindo os critérios de sua admissão. O tratamento diferenciado em favor de portadores de deficiência poderá contemplar benefícios ou redução de restrições em face dos demais sujeitos. Essa discriminação positiva é compatível com a Constituição, na medida em que respeite o princípio da proporcionalidade. Ademais disso, deverá ser assegurada a igualdade objetiva entre os sujeitos portadores de deficiência, estabelecendo-se critérios que permitam a competição igualitária entre eles e a comprovação da sua capacitação para o desempenho das funções inerentes ao cargo. Ou seja, não se admite que o sujeito seja investido no cargo público simplesmente por ser portador de deficiência. Nem seria compatível com a Constituição que a deficiência de que o sujeito fosse portador acarretasse absoluta incompatibilidade com a natureza das funções a serem desempenhadas. Não se admite a contratação de pessoa cuja deficiência a incapacite, de modo absoluto, para o desempenho das atividades inerentes às atribuições dos cargos e empregos. É indispensável identificar o tipo de deficiência e compatibilizá-lo com determinado cargo público. Tem-se destacado, por exemplo, o pleno cabimento de portadores de deficiência auditiva exercitarem atividades da informática, grifei, a vigente Constituição da República, ao proclamar e assegurar a reserva de vagas em concursos públicos para os portadores de deficiência, consagrou cláusula de proteção viabilizadora de ações afirmativas em favor de tais pessoas, o que veio a ser concretizado com a edição de atos legislativos como as leis no 7, 853/89 e no 8, 112/90, art. 521, tal como reconhecido pelo Magistério da Doutrina na análise do tema, Roberto Balonini Júnior. Portadores de necessidades especiais, as principais prerrogativas dos portadores de necessidades especiais e a legislação brasileira, P. 3543, 2 AED, 2010, Atlas, Guilherme José Porvim de Figueiredo. A pessoa portadora de deficiência e o princípio da igualdade de oportunidades no direito do trabalho, em advocacia pública e sociedade. Ano I, NUM, P. 58, 1997, Max Limonade, Maria Aparecida Gugel. Direito constitucional de ter reserva de cargos e empregos públicos em concursos públicos, em deficiência no Brasil. Uma abordagem integral dos direitos das pessoas com deficiência, OG de Maria Aparecida Gugel. Waldir Macieira da Costa Filho e Lauro Luiz Gomes Ribeiro. P. 215-217, item N3, 2007, obra jurídica. Cabe destacar, por oportuno, a lição do eminente ministro Joaquim Barbosa a propósito da matéria em exame, a recepção do Instituto da Ação Afirmativa pelo Direito Constitucional Brasileiro, em Revista de Informação Legislativa no 151, Jun 7/2001, P. 143. Com efeito, a Constituição brasileira, em seu artigo 37, VI, prevê expressamente a reserva de vagas para deficientes físicos na administração pública. Nesse caso, a permissão constitucional para a adoção de ações afirmativas em relação aos portadores de deficiência física é expressa. Daí a iniciativa do legislador ordinário, materializada nas leis 7, 853/89/8, 112/90, que regulamentaram o mencionado dispositivo constitucional. De fato, a Lei 8.112/90, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, estabelece em seu art. 5.2 o que as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso informativo 762 STF, 21 de outubro de 2014, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 14. Essa outra modalidade de discriminação positiva tem recebido o beneplácito do Poder Judiciário. Com efeito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já tiveram a oportunidade de se manifestar favoravelmente sobre o tema. Ponto. Como se vê, a destinação de um percentual de vagas no serviço público aos deficientes físicos não viola o princípio da isonomia. Em primeiro lugar, porque a deficiência física de que essas pessoas são portadoras traduz-se em uma situação de nítida desvantagem em seu detrimento. Fato este que deve ser devidamente levado em conta pelo Estado no cumprimento do seu dever de implementar a igualdade material. Em segundo, porque os deficientes físicos se submetem aos concursos públicos, devendo necessariamente lograr aprovação. A reserva de vagas, portanto, representa uma dentre as diversas técnicas de implementação da igualdade material, grifei, a considerar, ainda, por relevante, a Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência assinada em Nova York, 2007, e incorporada, formalmente, ao Plano do Direito Positivo Interno Brasileiro pelo Decreto no 6, 949-2009. Torna-se digno de nota registrar que essa Convenção Internacional, por veicular normas de direitos humanos, foi aprovada pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo no 186/2008, cuja promulgação observou o procedimento ritual a que alude o art. 513 da Constituição da República, a significar, portanto, que esse importantíssimo ato de direito internacional público reveste-se, na esfera doméstica, de hierarquia e de eficácia constitucionais, a Convenção Internacional em referência, ao estabelecer normas destinadas a assegurar à pessoa portadora de deficiência, ou portadora de necessidades especiais, o direito de acesso ao trabalho e ao emprego. Artigo 27. Prescreve regras cuja eficácia legitima a pretensão recursal à hora deduzida na presente causa. Eis que a menos que informa a cláusula normativa fundada no inciso V do art. 37 da Constituição da República visa instituir mecanismos compensatórios que traduzam ações afirmativas a serem implementadas pelo poder público e que buscam, na realidade, promover e proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência, corrigindo as profundas desvantagens sociais que afetam tais pessoas, em ordem a tornar efetiva sua participação na vida econômica, social e cultural, em igualdade de oportunidades, tanto nos países em desenvolvimento como nos desenvolvidos. Preâmbulo e, veja-se, portanto, que o tratamento diferenciado a ser conferido à pessoa portadora de deficiência, longe de vulnerar o princípio da isonomia, tem por princípio a finalidade de recompor o próprio sentido de igualdade que anima as instituições republicanas, motivo pelo qual o intérprete há de observar, no processo de indagação do texto normativo que beneficia as pessoas portadoras de deficiência ou de necessidades especiais, os vetores que, erigidos à condição de princípios gerais, informam o itinerário que referida Convenção Internacional estabelece em cláusulas impregnadas de autoridade, hierarquia e eficácia constitucionais, CF, art. 513, como precedentemente já assinalado,
Importante referir, nesse sentido, a percepção que o Supremo Tribunal Federal, em sua jurisprudência, tem revelado a propósito das relações entre o direito interno brasileiro e as convenções, ou tratados, internacionais de direitos humanos, CF, art. 5283, de um lado, e o processo de sua interpretação jurídica, de outro, nos casos em que se evidenciar, entre tais fontes do direito, situação de eventual antinomia, hermenêutica e direitos humanos, a norma mais favorável como critério que deve reger a interpretação do Poder Judiciário, os magistrados e tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio hermenêutico básico, tal como aquele proclamado no artigo 29 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica, o Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia o critério da norma mais favorável, que tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado, deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se palavras vãs. Aplicação, ao caso, do artigo 7 N7, c. seu artigo 29, ambos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, um caso típico de primazia da regra mais favorável à proteção efetiva do ser humano, HC 93.280/SC, Rel. Min Celso de Mello. Daí porque se torna relevante observar, para efeito de conferir maior eficácia e preponderância à norma mais favorável à pessoa portadora de deficiência, que é, em essência, um ser integral, não obstante suas necessidades especiais, os vetores definidos no artigo 3 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos e Proteção às Pessoas Portadoras de Deficiência, e aplicáveis ao caso ora em exame, que atribuem plena legitimidade à pretensão jurídica que a parte ora recorrente deduziu nesta sede processual, destacando-se, em tal contexto, por expressivos, os princípios referentes: 1. A dignidade das pessoas; 2. A sua autonomia individual; 3. A sua plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; 4. Ao respeito pela alteridade e pela diferença e aceitação das pessoas portadoras de deficiência, sem qualquer discriminação, como valores inerentes à diversidade humana; e 5. A igualdade de oportunidades. Sendo assim, pelos motivos expostos, e acolhendo, ainda, como razão de decidir, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, o que faço com apoio na técnica da motivação per relationem, cuja legitimidade constitucional é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, AI 738.982/PR, Rel. Min Joaquim Barbosa, AI 809.147/ES, Rel. Min Carmen Lúcia, AI 814.640/RS, Rel. Min Ricardo Lewandowski, HC 54.513/DF, Rel. Min Moreira Alves, MS 28.989 MCPR, Rel. Min Celso de Mello, AI 825.520/GREDSP, Rel. Min Celso de Mello, VG, conheço e dou provimento ao presente recurso ordinário, em ordem a conceder mandado de segurança impetrado pela parte recorrente, prejudicada. Em consequência, a apreciação do pedido de tutela antecipada, no que concerne a verba honorária, revela-se aplicável à súmula 512/STF, reafirmada, agora, pelo art. 25 da Lei no 12.016/2009. Comunique-se, com urgência, o teor da presente decisão ao eminente senhor Advogado-Geral da União e ao Tribunal Superior do Trabalho, MS 3.481/92, 2013-5.00000. Publique-se, Brasília, 13 de maio de 2014. Ministro Celso de Mello, relator. Outras informações. Decisão publicada no DJ de 19 de maio de 2014. Informativo 762 STF, 21 de outubro de 2014. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 15/11 de outubro de 2014. Supremo Tribunal Federal, STF. Depósito recursal, depósito prévio, custas processuais, recolhimento, prazo, prorrogação. Resolução no 534/STF, de 6 de outubro de 2014. Dispõe sobre a prorrogação do prazo para recolhimento dos depósitos prévio e recursal e das custas processuais. Publicada no DJSTF, em 197, P1, em 9 de outubro de 2014. Secretaria de Documentação, SDO, Coordenadoria de Jurisprudência Comparada e Divulgação de Julgados, cjcd@stf.jus.br. Informativo 762 STF, 21 de outubro de 2014. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 16.